colocar para gravar aqui então. Pegar os slides, um segundinho só também. Então, estávamos falando dos chamados domínios morfoclimáticos, né, galera? Aquela regionalização do Brasil de acordo com aspectos físicos. O clima, o relevo, a vegetação, a geografia e tal. Que eu falei para vocês que a gente faz tipo uma tabelinha do stop, né? Que se fosse aí aula presencial, a gente iria preenchendo ela meio que juntos aí ao longo, à medida que fosse passando os domínios. Galera, semana passada eu dei algumas dicas importantes. Algumas eram que, por exemplo, você não precisa ficar decorando cada coisa. Você tem que perceber que um fator vai levando aos outros. Então, se você lembrou, por exemplo, da localização do domínio amazônico, você já lembra mais ou menos como é o clima. Se você já lembra como que é o clima, você lembra da vegetação e por aí vai. Um fator ele influencia o outro, né? Então, semana passada a gente falou do domínio amazônico, por exemplo, né? Ele está aqui na região norte do Brasil. Consequentemente, ele tem clima equatorial, que é aquele quente e úmido e tudo mais. E aí as características vão sendo em função dele. Falamos já do domínio amazônico. Como lembrando aí, nós temos 6 principais domínios e as áreas de transição também. O que é uma área de transição, galera? Vamos pensar assim, né, gente? Sei lá, tem a floresta amazônica aqui e depois vai ter o cerrado. Gente, não é só você dar um passo que, nossa, mudou completamente a vegetação, os animais. Tinha uma onça aqui, agora não tem mais, sei lá. Não é assim também, né? Você tem uma transição gradual de clima, de relevo, de vegetação, né? Porque a natureza não é feita por linhas retas, fronteiras bonitinhas, que nem o ser humano faz. Então, por exemplo, pra gente na região de Rio Claro, galera, o mapinha aqui está falando que a gente está no domínio de mar de morros, né? Que a gente vai falar sobre ele hoje, inclusive. Mas, na real, a gente está mais na transição entre os cerrados e os mares de morros. Belezinha? Mas aí, mais pra frente, eu explico um pouquinho melhor sobre as transições também. Bom, galerinha, sobre o domínio dos cerrados, eu comecei a falar semana passada para vocês, né? E aquilo que eu falei. Gente, pega a localização do domínio para você pegar o clima, para você pegar as outras características. Então, o cerrado, galera, ele é o meião do Brasil. Ele é o domínio sertanejo, vamos dizer assim. Pega o centro-oeste, boa parte, uma parte do sudeste, um pouquinho do nordeste, até do norte um pouquinho. Ele é o meião, o miolão do Brasil mesmo. É o interiorzão mesmo, é o cerrado, é com o R puxando mesmo. O cerrado, galera, ele é do meião do Brasil. Se ele é do meião do Brasil, qual que vai ser o clima dele? O tropical, típico, o tropical padrão. O nosso clima, né, galera? Falei pra vocês agora. Estamos na transição para o domínio dos cerrados. O nosso clima é igual ao dos cerrados, que é esse clima que a gente está vivenciando na pele esses dias. É um verão quente, chuvoso, e esse inverno seco para uma desgraça que a gente tem. Oficialmente, galera, estamos no inverno ainda. O inverno só acaba semana que vem, oficialmente falando. E o que mais marca a sensação não é o frio, você vai pensar. Está quente para uma desgraça. O que mais marca é a falta de chuvas. Quanto choveu nos últimos 2, 3 meses, por exemplo, né? Muito pouco, certo? Quando eu falo, então, gente, das características do clima tropical, vocês conseguem associar mais ou menos ao nosso dia a dia? De chuva, de frio, de calor e tal? Vocês percebem como isso é observável no clima da nossa região? Tipo, que realmente essa época tá seca, que realmente no verão chove mais e tudo mais? Sim? Não? Talvez? Não entendeu a pergunta? Talvez. Oi? Talvez. Talvez de alguma coisa assim, né? O que eu quero dizer, tá, gente, é que assim, por que eu sempre falo, meio brincando, meio sério, que a gente tem que saber o tropical? Porque ele é o nosso clima. Então ele influencia de fato o nosso dia a dia, né? Aqueles exemplos práticos que eu dou, que parece brincadeirinha, mas é verdade. Quando a gente faz uma festa junina, num ano não desgraçado como esse, é raro chover numa festa junina. Porque realmente, de fato, em junho chove muito pouco. Então, é uma preocupação menor. Agora, um carnaval, um ano novo, um Natal, quem faz festa de aniversário em dezembro, janeiro, fevereiro, aí, está acostumado a quase sempre, ou muitas vezes, chover. Nem que seja no final da tarde, aquela chuva de verão e tal. Então, a gente pode observar isso no nosso clima. É um exemplo muito mais próximo do nosso. Tudo bem? Então, se puder tentar aí
fazer relações com o dia a dia ajuda a entender mais fácil. Não precisa decorar. E aí, né, galera, como eu falei, um fator leva ao outro. Lembra que eu falei semana passada do exemplo da planta? Tirando o cacto, aquela suculenta que precisa de pouca água, a maioria das plantas gosta de água e luz solar, certo? 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 Sim. Boa, obrigado. Obrigado. Consequentemente, galera, no clima amazônico, por exemplo, se tem muito calor, muita luz do sol e muita água, isso é nice, isso é bem demais, isso é maravilhoso, isso é excelente para a vegetação. Vai ter a floresta latifoliada, densa, aquela coisa toda. E se eu tenho, galera, no clima do Cerrado, um clima que chove muito no verão e nada no inverno? Esse clima, galera, ele é deserto? Um clima que chove muito numa estação do ano e nada na outra. Ele pode ser chamado de deserto? Oh. Que... Oi? Pode falar, Vitor. Não, vamos lá, galera. Pensa comigo. Você tem uma região que chove muito, muito, muito. Durante uns 6, 7 meses do ano. Os outros ele fica seco. É assim que um deserto tem o seu clima? Deserto chove, gente? Não. Não, exato. Não, não é um deserto. Gente, deserto não chove quase nada no ano inteiro. Não chove, o que chove no deserto em 3 anos, chove menos que Rio Claro num dia. Deserto quase não chove, tudo bem? Não é o caso do clima tropical. Clima tropical não é o clima do deserto. Só que, galera, a vegetação então do Cerrado não vai ser uma vegetação de deserto, mas ela vai ser então uma vegetação tão desenvolvida quanto a Amazônia? Não. Por quê? Ela tem água às vezes e às vezes não. Ela tem que se adaptar a isso. Você imagina, galera, o exemplo que eu dei para vocês do vasinho. Vamos imaginar que você vai lá para a planta, você tem dois vasinhos de planta. Uma que você rega todos os dias bonitinho e outra que você rega uma semana sim, uma semana não. Qual que vai crescer, tende a crescer melhor, gente? Que você rega mais. Aqui você rega mais, perfeito, Vitor. Muito obrigado. Aqui você rega todos os dias aí que você rega constantemente. Aqui você rega uma semana sim, uma semana não. Na semana você regar ela, ela vai dar uma bombada, ela vai crescer, pá, não sei o quê. Quando você parar de regar, ela vai, opa, tô sem água. Vou ter que dar uma segurada aqui. Então ela vai crescer menos do que a outra. É isso que acontece com o cerrado, tá, galera? A vegetação do cerrado, a gente já viu as fotos, não é aquela floresta densa como a Amazônia. A gente chama de arbóreo arbustivo. Vamos traduzir isso. Arbóreo é de arbusto. Tem um arbustinho aqui, um matinho ali, uma arvorezinha um pouquinho maior ali, tudo bem? Esse que é o cerrado. Não é uma vegetação tão rica e tão desenvolvida quanto a da Amazônia. Por quê? Porque só chove no verão. Então, a planta vai precisar de uma adaptação biológica a isso. Ela vai ter uma raiz muito profunda para pegar água lá no lençol freático, lá no aquífero, para as estações de seca aí, ela não ficar sem água. Tudo bem? E, gente, Beleza. lembra que semana passada eu falei para vocês aí das palavras-chave, né? Lembra que eu comentei que é muito comum ter um exercício de domínios, que tem aquele texto gigantesco de 30 linhas, sei lá, e só um segundo a gente pediu para entrar, de 30 linhas, sei lá, e pergunta lá no final qual domínio é. Quando eu passar as listas, hoje vai ter uma pequenininha para vocês, vocês vão ver bastante isso. Texto gigantesco para não sei o quê. Qual domínio é aquele? Galera, procura a palavra-chave, faz um caça-palavras no texto. Você leu troncos e galhos retorcidos, que significa dizer tortos, é cerrado. Nenhuma outra vegetação no Brasil é tortinha. Como assim torta, Bruno? Torta assim, galera. O cerrado, então, ele tem uma vegetação mais tortinha mesmo, mais deformadona mesmo. Por dois motivos. Primeiro, o solo do cerrado é um solo muito ácido, o que naturalmente aí ele ajuda a desviar um pouco o crescimento da planta. Segundo, galera, que o cerrado, como ele fica muito seco no inverno, ele tende a pegar fogo naturalmente.
Cuidado, não confundir as queimadas ocasionais de vez em nunca do cerrado naturais com as queimadas criminosas que o ser humano brasileiro está fazendo em todos os biomas brasileiros. Amazônico, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga. O único que pega fogo naturalmente é bem de vez em nunca é o Cerrado. Nenhum outro. A galera falar que a Amazônia pega fogo, tem estação seca, é mentira. A Amazônia não tem estação seca, tem estação que chove um pouco menos. Mas enfim, de toda maneira, galera, a planta tem o que a gente chama de gema apical, que orienta o crescimento dela, né, para cima, por exemplo. Quando pega fogo, essa gema apical morre e nasce outra orientada para outro sentido. Aí ela vai crescer para lá. Aí morreu. Aí cresce para outro sentido, cresce para lá e por aí vai. E é por isso que a planta do cerrado ela é meio tortinha. Galera, vocês devem reparar aí, o cerrado ele é muito parecido com as savanas, como a gente já falou, a savana africana. A gente chama a savana aqui no Brasil de cerrado. É igual? Não. Porque a fauna especialmente é diferente, né, gente? A gente não tem leão, não tem zebra, não tem girafa, não tem hipopótamo, não tem rinoceronte, tudo bem? E eles não têm o lobo-guará, que é um animal do cerrado e é o animal da nota de 200, que ficou meio feia, na real, né? Mas tudo bem, eu não vou ter ela mesmo. Belezinha por enquanto, gente? Dúvidas? Beleza. Nenhuma. Boa. Com relação ao relevo do Cerrado, galera, a gente é um relevo mais planáltico, tudo bem? Como o Planalto Central, que é onde fica Brasília, né, o Palácio Planalto e tal. E é um relevo que a gente chama de chapadões. Gente, chapadão não é só aquele tio seu que toma umas brejas a mais no domingo e fala umas besteiras, aquele cara na balada que usa umas coisinhas a mais. Esse também é um chapadão, mas não é esse chapadão que eu quero dizer, tudo bem? Chapadão, galera, é esse relevo aqui, ó. Esse relevo retão. Tudo bem? Chapado vem de chato também. Além daquela outra coisa que a gente fala aí. Chapado vem de chato. Né? Esse tabuleiro, essa mesa, vamos dizer assim. Como que se forma esse tipo de relevo, galera? Em ambientes mais secos. Lembra que quando a gente tem um ambiente úmido, a água ela molda mais bonitinho o relevo. Ela faz aqueles morros bonitinhos, bem de desenho de criança e tal. Quando você tem um ambiente seco, como é o caso dos cerrados, por exemplo, você tem mais a formação de chapada. O vento bate na rocha, quebra ela no meio e forma essa parada retona mesmo. Tudo bem? Como temos Chapada Diamantina na Caatinga, Chapada dos Veadeiros, dos Guimarães, dos Parecis, no Cerrado, entre outros aí. Tudo bem? Então, o relevo Chapada é um relevo retão mesmo, de fato, como essa foto mostra bem aí para vocês. Se o cerrado, né, galera, ele tem um relevo planáltico, os seus fios vão ser de planalto, obviamente, né? Vão descer dessa parte mais elevada. E aí o que a gente tem, galera? O cerrado, ele fica no meião do Brasil, né? Ele é chamado de o grande divisor de águas brasileiro. Ou seja, vários rios importantes nascem nessa área elevada do cerrado e se dirigem a outras regiões. Rio São Francisco, da Caatinga, nasce no Cerrado e vai para Caatinga. Afluentes do Amazonas, Xingu, Tapajós, Madeira, uma porrada. Nasce aqui no Mato Grosso e Goiás, vai para a Amazônia. Tocantins, Araguaia, Paraná, Paraguai, todos nascem no Cerrado e se deslocam para outras regiões. Por isso, galera, preservar os cerrados é preservar a água brasileira, é preservar a origem dos rios mais importantes do Brasil. Se a galera está destruindo, está poluindo, está desmatando, isso afeta a água no Brasil inteiro. Belezinha? De características específicas, galera. Como eu comentei com vocês, o solo cerrado tem um solo muito ácido. Ler o solo ácido pode assinalar cerrado, sem certeza, sem dúvida nenhuma, vai ser só cerrado no Brasil que tem solo ácido. E aí a galera começou a fazer, gente, eles fazem a prática da calagem. Calagem é adicionar a cal, aquela cal hidratada da construção, parecido com isso, tá? Que vem do calcário. O calcário, galera, a cal, ela é uma base. Então, se você adiciona uma base a um ácido, você neutraliza o pH do solo. Esse solo fica da hora para o plantio. A partir do momento que a galera fez isso, gente, o Cerrado, assim como a Amazônia também, passaram a sofrer a expansão da fronteira agrícola, o aumento da agricultura para essas regiões especificamente, que vão produzir soja, cana-de-açúcar, milho, gado, e, em contrapartida,
vão desmatando essas vegetações. Se eu perguntasse uma prova assim, tá, galera? Nem sei se vai ter, mas se tivesse, se eu perguntasse uma prova assim, quais são os 2 domínios que mais se ferraram até hoje? Mares de Morros e Araucárias. Esse roxinho e esse vermelhinho. Não sobra quase nenhum dos 2. Quais estão mais se ferrando atualmente? Cerrado e Amazônia. Tudo bem, gente? Infelizmente. Uma outra ameaça ao cerrado é o carvão vegetal. Temos, infelizmente, no Brasil, galera, muitas carvoarias, lugares que eles fazem carvão vegetal, aquele carvão de churrasqueira, de maneira ilegal. Eles desmatam a vegetação, taca fogo lá nos fornos clandestinos e aí revende isso. Galera, é um problema não só ambiental, como social. Tem muitos casos de trabalho escravo e infantil nessas carvoarias aí ilegais, pessoas submetidas a condições muito precárias. Por isso, só comprem carvão de fontes legalizadas, registradas, que você vê a origem, que é carvão de eucalipto e tal, que tem danos, mas é muito menor. E você não tem a possibilidade de estar contribuindo com o trabalho escravo infantil. Beleza, gente? Dúvidas do Cerrado? Então, simbora. Então, vegetação do Cerrado, aquele climograma, né, gente? Ó, aquela característica clássica, tradicional. Chove no verão, começo e fim do ano. Meião do ano, galera, não chove nada. Como é o caso de Cuiabá, mas é o caso da gente, né, gente? Choveu quanto em agosto? Quase nada. Julho, nada. Mesmo setembro está chovendo muito pouco. Então, a vegetação vai ser adaptada a isso. Não é aquela floresta rica, densa. Tem grande biodiversidade, mas é mais diferentona. Essa fotinho, gente, fui eu que tirei numa viagem ano passado. Fui lá nos Cerrados, tirei essa fotinho aí. Uma outra imagem para a gente observar, então. Dá para ver os troncos retorcidos e tudo mais. E, para variar, mais um mapa da expansão da fronteira agrícola, especialmente para o cultivo de soja. Então, a soja, galera, ela é um cultivo originário de clima frio, do sul do Brasil. Então, você tinha soja no Brasil antes, lá no sul só. Depois, eles descobriram novas variedades de soja. Eles melhoraram geneticamente a soja para adaptá-la a regiões mais quentes. E ela avançou especialmente na região do Cerrado. Aqui, ó, esses estados, principalmente, onde produz-se mais soja no Brasil. E claro que com isso veio o desmatamento desse bioma também. Por enquanto, tranquilo, galera. Dúvidas, perguntas? Nada, senhor. Questionários, anseios, reclamações, elogios. Tudo que vocês quiserem, vocês podem fazer, viu, gente? Só falar. Galera, próximo domínio, esse meio cor de goiaba, né? Parece meio a cor de dentro de uma goiaba, assim, né? Um rosinha meio claro. Esse aqui, galera, do interior do Nordeste, tudo bem? Da área aí, ó, do sertão nordestino. Não é o Nordeste inteiro, mas ele basicamente ele é exclusivo do Nordeste e pega um pouquinho do norte de Minas, tudo bem? Praticamente esse domínio é quase só nordestino e um pouquinho de Minas Gerais. É o domínio das caatingas. Galera, muita gente confunde Cerrado com a Caatinga. Acho que só porque começa com C, os dois iguais. Cerrado é o do meião do Brasil. Caatinga é o do Nordeste. Cerrado, Meião, Caatinga, Nordeste. Cerrado, Meião, Caatinga, Nordeste. Tenta não confundir, tá? Tem muita gente que confunde bastante. Gente, a Caatinga, ela possui aí um clima semiárido. Lembra que a gente viu lá nas classificações climáticas? Semiárido é um quase, é um vice-árido, vamos dizer assim, né? Não chega a ser desértico de fato. É um quase deserto. Tudo bem? Como que funciona então? Você tem chuva lá? Tem. Porém, chove muito, 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 muito pouco. E é uma chuva irregular que a gente fala. Chove só numa época do ano. Uns 2, 3 meses do ano aí, você vai ter chuva na Caatinga. Tudo bem? Então, você tem chuvas escassas, ou seja, poucas chuvas, e irregulares. Galera, se você tiver uma planta aí e você regar ela pouco e só 2 meses no ano, ela vai crescer da hora?
Você acha? Eu dei para vocês um vasinho de planta aí de presente, lá no terceiro colegial, por exemplo. Aí no ano seguinte inteiro, você só regou ela um pouquinho durante 2 meses. Depois você nem regou mais ela. Ela vai crescer bem? Não. Não, exatamente. A não ser que ela seja como você falou, vocês falaram semana passada, um cacto, uma planta adaptada a esse clima. A gente chama isso de xerófitas, ou também encontrados com o nome de xerofilás. Plantas que se adaptam à seca aí, né? O cacto, ele é um exemplo de xerófita, mas você tem várias outras plantas. Pegando o cacto como exemplo, por exemplo, né? Ela é uma planta que biologicamente se adaptou a isso. Ela transforma suas folhas em espinhos, por exemplo, para perder menos água. É uma planta que tem, como o próprio cacto tem, né, o caule verde para fazer fotossíntese. Armazena água no seu interior. De repente tem uma raiz ali que tem água interna. Vai ter raízes profundas. Ela tem que ter adaptações biológicas. Você colocar uma planta da Amazônia na caatinga, ela vai morrer. Ela vai ficar sem água. Tem que ser uma planta adaptada à seca, tudo bem? Lembra que o clima, galera, ele influencia muito na vegetação. Fechou, gente? Fechou, senhor. E por que que o domínio da Caatinga, né, galera? Por que que tem semiárido no interior do Brasil? Ela fica, gente, numa área de depressão interplanáutica. Vamos traduzir tudo isso, eu já volto nessa imagem. Galera, a região do sertão, ela fica justamente na região de depressão sertaneja. Depressão sertaneja, gente, não é só aquele sertanejo Marília Mendonça, sofrência absurda. Também é uma depressão sertaneja, mas essa aqui é outra depressão sertaneja. Nesse caso, galera, é uma área mais baixa, tudo bem essa verdinha aqui de rochas sedimentares, entre duas mais elevadas, que barram a umidade que vem do litoral e da Amazônia. Ela fica aqui nesse meião e não recebe chuvas. E é um dos fatores que explica a seca, a falta de água no interior do Nordeste. Se a gente observar, galera, a gente está falando do sertão nordestino. Ó, o litoral nordestino, Salvador, Recife, Maceió, Natal, chove bastante. Nós temos as transições e no Maranhão também chove bastante, por exemplo. É mais no meião mesmo. Interior do Piauí, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará quase que inteiro. É essa que é a região da Caatinga. E galera, se eu tenho um clima seco, meus rios serão intermitentes ou temporários, lembra? Aquele rio que só existe durante a chuva. Quando não tem chuva, esse rio não tem mais. Qual que é a exceção que a gente já falou sobre ele, muito importante para a região? O San Francisco, o Rio São Francisco aí, que ele lembra, não seca, não é intermitente, não é temporário, porque ele nasce aqui em Minas, nasce no Cerrado, no divisor de águas. E na nascente dele chove com mais regularidade. Aí sim que ele vai em direção à Caatinga, atravessa todo o sertão e deságua aqui no Oceano Atlântico. Esse Rio São Francisco, galera, conhecido até como Nilo brasileiro, porque o Nilo tem um perfil parecido aí, né? Então, o São Francisco ele vai ser muito importante para a região. De características específicas da Caatinga, galera, duas muito importantes. Primeiro, a Caatinga sofre um processo de desertificação. O que quer dizer isso? Desertificação, galera, pode ser duas coisas. Vou usar um mapinha aqui para ilustrar. Ou a área que é seca está aumentando. Então, essa região que era transição, por exemplo, está virando semiárido também, está virando caatinga também, o que é negativo, porque é menos chuva. Ou onde é seco, fica ainda mais seco. Então, desertificação, galera, nada mais é do que aumentar um deserto, aumentar aí uma área que é seca, o que é muito ruim, claro, para o cultivo de alimentos, para a vegetação, para todo mundo que habita essas áreas aí. Galera, a desertificação é algo natural. Toda área seca tende a fazer o quê? Se espalhar, a aumentar. Só que quem que contribui com isso? O ser humano, claro, para variar um pouco, né? Como que ele contribui com isso? Com desmatamento, utilizando muita água, acabando com os recursos do solo, com agricultura intensiva. Então,
A desertificação, ela é algo natural, mas ela é aumentada muito pela ação indevida do ser humano, que também desmata a caatinga, que também põe fogo lá, que usa demais os recursos, usa demais a água, contribuindo aí para a desertificação, que é um problema muito grande. E por fim, galera, nós temos aí uma outra característica que é a concentração de água. Gente, a gente não pode culpar a seca como fator da pobreza do Nordeste, né? A gente vê lá aí as notícias na mídia, né? Que não chove, em Cabrobó do Judas lá não chove há sei lá quanto tempo. E aí mostra o rio seco e o tiozinho chorando que perdeu a plantação. Beleza, galera, claro que isso é um problema. Mas a gente tem regiões desérticas no mundo que são desenvolvidas, são ricas. A gente falou sobre isso em hidrografia, né? O problema no Nordeste não é a falta de água, é a concentração de água nas mãos de poucos, é a desigualdade do acesso à água. Se você tivesse uma distribuição mais igualitária de água, as condições seriam melhores. Quem não quer isso, então? O coronel, o poderosão, que domina historicamente essa região, e ele sabe, se ele dominar a água, ele vai dominar essa população. Beleza, gente? Então, uma fotinho da caatinga aí, com as plantas xerófitas, não são só cactos, você tem árvores também. O climograma, gente, olha aí, ó, quase nada de chuva, chove muito, 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 muito pouco, mesmo aí, a maior parte do ano. Então, gente, já falamos sobre o São Francisco, né, que ele é utilizado para fruticultura irrigada, por exemplo, né? É aquela coisa, quem tem a terra perto de São Francisco é o poderosão. Ele tem dinheiro, ele tem qualidade de vida. O problema é o cara que está lá longe, no meio do sertão, que não tem água. E aí veio aquele projeto de transposição que a gente conversou. Qual é o problema do projeto de transposição? Ele não vai resolver essa concentração de água. Ele vai melhorar um pouquinho só, mas ele não vai resolver a concentração de água. A desigualdade, não só de renda de terra, que é algo comum no Brasil, mas no Nordeste também hídrica, vai continuar existindo. Beleza por enquanto, gente? Beleza. Dúvidas da Caatinga? Não. Cuidado para não confundir Caatinga com Cerrado, tá, gente? Galera, para a gente acabar a nossa aula, eu vou começar o quarto domínio, que é esse roxinho aqui. Esse chamado de mares de morros. Como o próprio nome diz, galera, é o único domínio cujo nome não vem da vegetação. Mas a gente já vai falar sobre ela também daqui a pouquinho. Galera, ele é o domínio do litoral do Brasil. Ele vem desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, no litoral. E ele adentra um pouco mais onde? Minas, São Paulo e Paraná, principalmente. Como eu falei, o mapa ele empolgou um pouquinho aqui nesse roxo, tá, gente? A gente está na transição entre ele e os cerrados. Eu já vou explicar, ou semana que vem eu explico melhor um pouquinho por quê. Mas o domínio dos mares de morros, galera, ele está então próximo ao litoral. Galera, se vocês fossem, pode chutar, de coração, pode chutar mesmo, não tem problema de errar, mas pode falar. Se vocês fossem chutar, vocês diriam que o litoral do Brasil, ele é seco ou úmido? Sinceramente, senhor, Sinceramente. eu acho que é seco, hein? Seco? Quem mais Uhum. acha que é seco ou acha que é úmido, galera? Alguém tem algum palpite? Pode chutar, galera, de Eu coração tava mesmo. pensando que era úmido por causa do mar, mas não sei. Vitor tá pensando que é úmido, Acho que legal. é meio dividido, sei lá. Oi, Então, Vitor, tem a desculpa. questão da Amazônia, né? Sim, a Amazônia contribui com a umidade para o Brasil inteiro, isso é verdade. Mas o litoral do Brasil, galera, ele é bem úmido. Chove bastante no nosso litoral. Não só por causa do mar, de fato, mas porque, lembra, as massas de ar, como o Pedro falou da Amazônia, por exemplo, contribuem muito. E aqui passa uma corrente marítima quente, que traz calor e umidade para o nosso litoral. Lembra que eu fazia piadinha? É quando você vai para Uba-Chuva, passar aí uma semana com a sua família em janeiro, dos 7 dias você fica lá, chove 5,5, tá ligado? E o outro fica nublado. Galera, nosso litoral ele realmente é muito, 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 muito chuvoso, tá? Essa região aqui, desde o litoral nordeste até o Rio Grande do Sul, chove bastantão mesmo, assim, parecido com a Amazônia até. A gente chama então de
tropical úmido. Ou seja, galera, é um tropical, ele tem variação de estações, só que ele chove bem mais do que na região dos cerrados. Essa época do ano que está seca pra gente, lá no litoral chove um pouquinho mais, tudo bem? Então a gente chama de tropical úmido. Belezinha, galera? O tropical úmido, então, ele tem chuvas mais constantes. Galera, o tropical úmido também é chamado de tropical oceânico, justamente por estar próximo ao litoral. Eu já vou liberar vocês, galera, mas só para encerrar uma última coisa. Cuidado para não achar que o nome do domínio é Mares de Morros, porque está perto do mar. Não é isso. Ele tem o nome de Mares de Morros, porque o relevo dá o nome desse domínio, que é um monte de morros sem fim. A gente fala que eles são contínuos e arredondados, tal. Mas semana que vem eu explico um pouquinho melhor. Galerinha, por enquanto é isso. Vai ter uma listinha de exercícios bem curtinha, rapidinha. Deixa eu pegar a apostila aqui de vocês, um segundo. É pouquinha coisa mesmo, eu prometo. Deixa eu achar. A gente está, galera, na apostila 7, tá? Só para vocês localizarem. É o módulo 37. Exercícios 1 a 4. Tudo 3 testes, galera, só um aberto, rapidinho vocês fazem. 2 minutinhos aí. Página 164 e 165. Vai estar a lista na plataforma, quem quiser pegar depois. Estarão também os links, o link da aula, no caso, né? Semana que vem, provavelmente, a gente encerra já essa fase de domínios. E aí, ó, acabou a geografia física para nós. Finalmente, uma coisa a menos aí. Belezinha, gente? Dúvidas, perguntas? Nada, senhor. Então, galera, tem uns 3 minutinhos ainda, mas tá de boa. Agradeço pela atenção. Ótima semana para todo mundo. Saudade de vocês aí. Se cuidem. Vamos nos falando. Fechou? Fechou, senhor. Valeu, Boa senhor. semana pra você também. Valeu, galerinha. Um abraço para todo mundo. Tchau, Bruno. Tchau, Stephanie.